Oi, gente, tudo bem? Agora que o assento de pallet já está resolvido, pelo menos a estrutura dele, né? A parte da marcenaria, digamos assim, está pronta. Vamos deixar ele realmente aconchegante. Então chegou a hora da parte da costura. Bom, como vocês sabem, aqui todos os vídeos eu tento ao máximo fazer tudo eu mesma, colocar a mão na massa, porque esse é um dos objetivos, mas também eu tenho um objetivo de usar o menos possível produtos comprados, ter que comprar por diversos motivos. Um dos motivos, claro, é por conta do custo, porque não quero gastar realmente. Mas outra questão também é por causa da sustentabilidade, porque eu acho que tem materiais ótimos aí, como o pallet, por exemplo, que pode ser usado para essa função perfeitamente e com baixíssimo custo. Mas também porque eu acho que usar os materiais que a gente já tem é um desafio a mais para o designer. Quando a gente delimita esse escopo, né, quais são os materiais que eu disponho e tento tirar dele o seu melhor, eu acho que é aí que a gente consegue as melhores soluções. Então esse vai ser o desafio dessa semana, fazer todas as almofadas para deixar aquele espacinho ali bem aconchegante com tecidos e materiais que eu já tenho. Tecidos que eu já tenho guardado ou que eu estou reutilizando, e também os enchimentos, que são travesseiros, almofadas que eu tenho guardado aqui no armário que não está em uso, então também vai virar almofada para lá. Bom, além dos meus tecidos, eu também vou garimpar lá na casa da minha mãe alguns tecidos para complementar, porque eu vou ter que costurar lá na máquina de costura dela, que a minha máquina de costura tá desregulada, não tô conseguindo costurar com ela, e por conta da pandemia a gente está preferindo não chamar o técnico para vir olhar nesse momento. E vai ser até bom porque a máquina dela é daquelas antigas de pedalar, então eu tô mais habituada com o ritmo dela e acho que a probabilidade de dar certo é maior. Então, vou mostrar para vocês aí em seguida como que está sendo esse processo da produção das almofadas. Vamos ver? Bom, gente, eu acho que talvez as minhas escolhas em relação aos tecidos possam gerar algumas polêmicas aqui, então vamos falar um pouco sobre isso. Vocês devem estar se perguntando, mas Isa, você não vai fazer almofadas para uma área externa? Você vai usar tecidos reaproveitados e como que vai funcionar isso? Bom, vou contar para vocês como que eu tomei essa decisão. Na verdade, eu já tive algumas almofadas numa outra casa que eu morava e lá eu comprei tecidos resistentes à água. Eles não eram totalmente impermeáveis, mas eram bastante resistentes. E eu tive a experiência com esse tecido na prática lá, na realidade. E o que eu percebi é que eles não são muito confortáveis. Eles sim são práticos nessa questão relacionadas à possibilidade de uma chuva, uma garoa mais leve, mas mesmo quando há uma chuva mais pesada, eles ainda acabam molhando e você pode até tentar secar com um tecido, com um pano, mas você vai ter dificuldade em utilizar ele logo em seguida. A grande vantagem desse tipo de tecido impermeável é que ele não vai molhar o enchimento, então você pode tirar a capa, lavar, pôr para secar, enfim, e colocar novamente. Porém, o que pesou para mim foi essa questão do conforto. Eu realmente queria um lugar ali para ficar bem aconchegada, e esse tipo de tecido que é mais resistente à água, ele tem uma textura um pouco mais dura, não exatamente como eu gostaria que ficasse lá no meu espaço. Bem, e aí se chover? Você vai me perguntar o que vai acontecer? Bom, algumas possibilidades. Eu pretendo já deixar um plástico ali de sobreaviso, então caso eu veja que vai chover e estiver por aqui, eu posso ir lá cobrir e proteger as almofadas. Ali não é um lugar que tome muita chuva, mas sim, dependendo do lado que a chuva vier, pode molhar com certeza. E outra questão é que as capas vão ter que ser lavadas de tempos em tempos de qualquer maneira mesmo, porque vão ficar lá fora e ela vai acabar pegando fuligem, poeira e vai ter que ser lavada de um jeito ou de outro.
Então, entre ter um produto que tem uma função específica de proteger um pouco mais com relação à água e ter o conforto, eu fiz uma opção pelo conforto, sabendo que eu posso ter essa desvantagem das almofadas molharem com mais facilidade. E se molhar, né, gente? Então vai ter que pôr para secar e pronto, né? Faz parte da brincadeira. Bom, para as pessoas que estão aí mais preocupadas com a praticidade mesmo, talvez essa não seja realmente a melhor alternativa, mas é a alternativa que eu escolhi aqui. Então, cada um aí, se você estiver também pensando em fazer uma transformação, pense nisso e escolha aquilo que você achar que fica mais adequado com a sua realidade. Bom, gente, todo esse processo de costura levou dias e dias, porque como eu não tenho muita prática, então o processo é lento. Mas vou contar para vocês que eu estou muito surpresa e muito orgulhosa de mim mesma, porque eu me superei aí na minha falta de técnica, né, no meu pouco conhecimento nessa área, e eu acho que eu consegui suprir as necessidades. O acabamento, claro, não é um acabamento profissional, mas olha, para o pouco conhecimento que eu tenho, acho que supriu perfeitamente minhas necessidades. Então, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou contar aqui rapidamente como que eu pensei e quais as soluções que eu encontrei dentro das minhas limitações de materiais e de conhecimento também. Bom, para montar o nosso espaço do pallet, eu vou primeiro usar esse tapete. Ele é um tapete feito de sobras de tecido e eu já tenho ele há alguns anos, já andou por todos os lugares aqui na casa, ultimamente andava até na casa da minha mãe. E agora eu peguei de volta e vou fazer uma primeira camada para ficar bem confortável ali o espaço. Bom, a segunda camada do assento eu fiz com este tecido. Essa almofadona incrível aqui. Eu estou usando um tecido que eu ganhei da minha cunhada, esse rosa é um veludo e ele era o tecido maior que eu tinha, então por isso que eu escolhi ele para fazer essa capa aqui. Para fazer essa capa eu usei 3 travesseiros, emendei esses travesseiros e usei para abrir e fechar a capa um velcro, que foi a maneira que eu encontrei porque eu não tinha um zíper do tamanho suficiente para ele. E acho que funcionou super bem. Vou conseguir tirar, lavar e botar de volta tranquilamente. A segunda peça que eu fiz foi o encosto. O encosto eu usei um pedaço de espuma que eu já tinha numa área externa lá da minha outra casa. O desafio dessa peça foi colocar um zíper na minha tentativa de fazer um zíper invisível, mas eu não tinha zíper da mesma cor, ele era azul, mas eu acho que ali no espaço, né, eu vou usar esse ao lado da frente, não vai ter tanto problema. Também a dificuldade foi aqui que o tecido não dava para fazer um saco apenas, como eu fiz na outra almofada. Então eu tive que fazer uma lateral. E, gente, para quem não tem muita habilidade na costura, fazer esse recorte não é muito fácil, mas acho que consegui. Bom, essa daqui eu fiz com o mesmo tecido de veludo da outra peça. E quando eu fui juntar todos os tecidos que eu tinha por aqui, eu achei essas toalhinhas de crochê que a minha tia fez há muitos anos e tinha me dado. E eu guardei também para usar em algum momento e acho que finalmente eu encontrei o lugar perfeito para colocar. Eu tinha 5 dessas aqui e uma dessas só, e aí o formato redondo veio quase que automaticamente. E sinceramente eu acho que é a que eu mais gostei. Quer dizer, gostei de todas, mas essa sim toca o meu coração porque tem muitas memórias mesmo aqui.
Outra almofada que eu sinceramente estou orgulhosa de mim mesma foi essa daqui. Essa almofada aqui, esse tecido era uma cortina. Ele era o único tecido grande o suficiente para poder fazer esse enchimento que é um pouco maior. E aí eu também não tinha um zíper. Então a minha ideia foi fazer como um envelope. Porém, o tecido é bem fininho e ele pode acabar ficando meio aberto. E aí eu usei as alças da cortina, do varão da cortina, para fazer esse acabamento. Eu achei que ficou uma graça e também funcionou para manter fechada a almofada. Então, quando precisar lavar, é só abrir os nozinhos aqui, tirar o enchimento e lavar, que fica perfeita. Tô orgulhosa dela. E sinceramente, para finalizar, eu acho que eu subi um nível aí na minha categoria de costura, porque eu consegui fazer isso, que para mim é um avanço. Colocar esse tipo de acabamento realmente não é uma coisa simples, mas eu fiquei bem orgulhosa de mim mesma, e inclusive com zíper, olha só. Bom, gente, mesmo com esse monte de almofada, eu achei que ainda era pouco. E como eu tinha aquele crédito do cercado de ocultação, lembra? Eu devolvi ele na loja e com o crédito eu acabei pegando mais 2 capas de almofada já pronta para colocar em enchimentos que eu já tinha. Eu encontrei esses 2 modelos que eu acho que tem tudo a ver ali com espaço, com cores neutras e que vai compor legal com os demais tecidos que eu já tinha costurado. Bom, gente, então assento de pallet concluído, mas ainda temos muita coisa para fazer aqui nessa sacada do lado de lá. E já vou adiantar para vocês que temos reviravolta nesse projeto, então mudanças substanciais aí no projeto inicial. Mas isso eu vou mostrar para vocês no vídeo da semana que vem. Então, até lá. Tchau!